Olá, amigo cafeicultor! Olá, você que é amante do café! Hoje nós vamos mostrar uma coisa bem interessante e importante. Ou dizendo melhor, vital para qualquer planta e você vai ver que é vital também para nós seres humanos. Acompanhe esse vídeo até o final e você vai entender o porquê. Raízes! E esse é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Grão de Ouro Agronegócios. Uma empresa AgroGalaxy. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Gente, olha só que interessante essa imagem aqui. Como é bonita, como é fascinante. Eu, como agrônomo, vejo essa imagem com interesse científico, de estudo. Mas como ser humano, eu olho para essa imagem e vejo com muito respeito como Deus, como a natureza criou um sistema tão complexo para dar vida a tudo. Essas raízes que a maioria das pessoas desconhece, até mesmo os cafeicultores nunca viu expostas dessa maneira. E para que servem as raízes? Aí todo mundo vai dizer, essa é fácil, para buscar os nutrientes que a planta precisa no solo. Mas, mais que isso, serve para a planta buscar a preciosa água que tem ficado cada vez mais profundo. E as raízes também servem para a sustentação da planta. E aqui, a planta já dá uma baita lição para a gente. Sem raízes, nenhuma planta se sustenta, tanto no sentido de alimentação, quanto no sentido de se manter em pé. Por isso, honrar as nossas raízes é tão importante para a gente, quanto para a planta. Fica a dica. Quando vamos plantar um pé de café, as mudas vêm assim, em saquinhos. Nessa fase, é importantíssimo ter uma muda bem preparada, com o sistema radicular, as raízes, bem desenvolvidas. Aqui, dá para ver um exemplo de uma plantinha saudável. Ela foi plantada em um saquinho não tão apertado, para não comprimir as raízes, mas também não muito solto, para que a raiz tenha uma boa sustentação. Repare nas raízes, elas estão bem alongadas. Ainda está nova, não está na hora de plantar, mas quando tiver, ela tem que ter uma boa proporção da parte aérea com o sistema radicular. E aqui vai um recado importante. Esse saquinho deve ser cortado aqui embaixo na hora de plantar, para que a raiz ela não enovele e fique amassada na parte de baixo lá no campo. Por isso é importante cortar esse fundo para que ela cresça no sentido correto do solo e assim ficar cada vez mais bem desenvolvida e com um sistema radicular melhor. Após plantada, a muda pode e deve receber alguns minerais que vão ajudar as raízes a se estruturar. O gesso é um deles. Ele neutraliza o alumínio que tem no solo, que é um elemento que atrapalha o crescimento das raízes, não deixando que elas se aprofundem no solo. Outra coisa que as pesquisas mostram é que as plantas que recebem fungicidas e inseticidas via solo têm raízes mais abundantes, sistemas radiculares mais desenvolvidos. E olha que coisa interessante! Você sabia que as raízes se comportam como a parte aérea, ou seja, como a parte de cima da planta? Por exemplo, se você faz um escretamento, uma poda, as raízes diminuem proporcionalmente. Numa recepa, vai quase todo o sistema radicular embora. Se você corta 90% da planta, 90% das raízes morrem. Eu acho isso sensacional. A natureza ensinando a gente a se desapegar, a se desfazer de algo que no momento não é mais necessário. A planta não carrega pesos desnecessários. Ah, se a gente tivesse essa sabedoria, hein? Não carregaríamos tantos problemas à toa. E eu quero aproveitar aqui para fazer uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Você tem dado a você mesmo os cuidados que tem dado para a planta? Você já fez pelo menos uma poda, um esqueletamento na sua vida? Cortando fora tudo aquilo que te rouba energia e que não te faz bem? Deixe aqui nos comentários se ainda tem um ramo ladrão aí dentro de você, que precisa ser desbrotado. Um fator que compromete muito o desenvolvimento das raízes é o solo compactado.
E isso nem precisa explicar muito, não é mesmo? Dá para entender fácil que em um solo compactado, ou seja, um solo mais duro, é bem mais complicado as raízes crescerem, ou seja, ela vai gastar muito mais energia para ter um crescimento menor do que no solo mais poroso. Sem contar que um solo mais poroso armazena mais água da chuva, o que hoje em dia está sendo um fator muito importante. Então, fazer a subsolagem é o meio de descompactar. Outro jeito é usar a braquiária, preferencialmente a Rusesiensis, no meio da rua, sem deixar ela chegar na linha da planta, claro. Ela, dessa maneira, vai ajudar a descompactar o solo sem competir demais com a planta. A raiz, por estar abaixo do solo, parece protegida de pragas, mas não é, que ainda tem pragas que atacam aqui embaixo, como é o caso dos nematóides, cochonilha da raiz, berne da raiz e também da cigarra, que as larvas vão para debaixo da terra e se alimentam nas raízes do café por mais de ano. A planta tem 3 maneiras de comer o nutriente que está no solo. Uma delas é a sopinha, que é quando o nutriente se mistura à água disponível no solo. Dessa maneira, que os estudiosos chamam de fluxo de massa, a planta suga essa sopinha como se fosse com um canudinho. Essa é a maneira mais utilizada pela planta. A segunda maneira, chamada de interceptação radicular, que é quando a raiz encosta nos nutrientes que estão parados ali no solo. Acontece com quase todos os nutrientes, mas de forma menos frequente. A terceira é para quem gostava da aula de química, que é a troca osmótica, onde as raízes trocam íons de carga com o solo. Essa é a maneira como o fósforo e o potássio são absorvidos principalmente pela planta. E isso é só para conhecer mesmo. A gente nem vai aprofundar nesse assunto, que vai ficar lá para a aula de agronomia na faculdade. As raízes são parecidas com a gente pelo menos um quesito. As raízes mais novas são mais eficientes na busca por nutrientes. Assim como nós, com o envelhecimento vai havendo uma perda na eficiência. Normal, né? Por isso que temos que estimular a planta a sempre produzir raízes novas, assim como estimulamos o crescimento de ramos novos na parte de cima. Nesse vídeo de hoje, temos uma importante lição sobre as raízes nesse final. Que a gente se lembre sempre de ter nossas raízes fincadas num solo firme. Que as nossas decisões do dia a dia, a gente fique como uma planta, que tem a cabeça apontada lá para o céu, pensando em voos mais altos, mas com os pés firmes no solo. Nossas raízes, amigos, são os nossos maiores valores. É através deles que nós devemos buscar nossa nutrição e sustentação. Nesses tempos de incerteza, com a raiz guerreira do cafeicultor estando bem firme, vamos usar o nosso ramo mais alto, que é a nossa fé, junto com a nossa inteligência para buscar soluções. Cada vez mais, o cafeicultor tem que estar armado de informações que, colocadas em prática, geram conhecimento. E o conhecimento é para a vida toda. Eu peço a você que chegou até aqui, que deixe seu comentário, o seu like, se inscreva no canal e nos siga no Instagram e no Face. Isso nos ajuda muito a crescer e poder levar para vocês informações e também conhecimentos. Muito obrigado por nos acompanhar e até no próximo vídeo aqui no Pé do Café. Grão de Ouro Agronegócios, uma empresa AgroGalaxy. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblem. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Poliblem. Igual não tem. Poliblem é da ICL e deixa você no controle do seu cafezal. Poliblem é um fertilizante de liberação gradual, uma tecnologia reconhecida por instituições de pesquisa do Brasil. Praticidade operacional, flexibilidade e segurança na aplicação, redução da mão de obra e alta eficácia. Poliblem, igual não tem. ICL, impacto para um futuro sustentável.